Esse é o Psicologia na Veia e hoje eu tenho a alegria de receber uma grande amiga, Gabriela Cruz de Moraes, que é terapeuta ocupacional, coordenadora do Serviço de Terapia Ocupacional do Programa de Esquizofrenia da Universidade Federal de São Paulo. Gabi, muito obrigado por você ter vindo. Uma honra tê-la aqui, viu? Obrigada a você pelo convite. Que bom. Então, Gabi, uma coisa que sempre me chamou a atenção, desde que a gente começou a trabalhar juntos, no PROESC, no Programa de Esquizofrenia, e também nos nossos consultórios, e clínicas, a importância que a terapia ocupacional tem no tratamento da psiquiatria, que na minha formação eu não tinha a mínima ideia, mas depois fazendo pesquisa, entrando no programa de esquizofrenia, eu percebo quanto que para os pacientes é bom e realmente organiza a vida deles, eles voltam a funcionar, a trabalhar, a fazer as coisas. E por quê? Por que a TO é tão especial, e como que ela contribui para o tratamento de modo geral na psiquiatria? Qual que é a sua visão disso? Então, a terapia ocupacional, ela trabalha principalmente com a rotina das pessoas, né? Quando a gente fala de pessoas que têm esquizofrenia, que têm sintomas psicóticos, muitas vezes eles vêm associados a uma dificuldade em manter uma rotina produtiva, manter atividades que façam sentido. Então tem um dia a dia muito esvaziado. Como a terapia ocupacional tem isso como foco, acaba ajudando muito no tratamento, porque a gente tem um olhar para essa construção de dia a dia, para a construção de uma rotina que seja significativa, que faça parte de um cotidiano aí desse sujeito em que ele possa se apresentar, para as pessoas, que ele possa circular e fazer rede, enfim. Então, o trabalho da terapia ocupacional, ele está muito focado na questão da construção do dia a dia, Então, por isso a gente acaba vendo uma diferença grande nos pacientes, que apresentam principalmente os sintomas negativos da esquizofrenia. Isso, que é um problema enorme. Acho que talvez o maior desafio da psiquiatria de tratamento da esquizofrenia são os sintomas negativos. Exatamente. Então as pessoas estão mais isoladas mesmo, com menos vontade de sair da cama, menos vontade de fazer as coisas. Então a gente, quando essas pessoas chegam para a terapia ocupacional, o que a gente observa é esse dia a dia muito esvaziado, restrito a ficar no quarto, fumando. Pobreza, uma rotina muito pobre. Uma rotina muito pobre, pobre de sentido, pobre de atividades, pobre de relações muitas vezes muito restritas apenas à família. Isso quando a família consegue de alguma forma acessar este sujeito. Então a terapia ocupacional acaba entrando bem neste foco. Neste foco, Você falou uma coisa muito importante que até para mim agora está fazendo sentido, que é justamente construir uma rotina que tenha sentido. Isso. Então não é só colocar a pessoa para funcionar mecanicamente. Segunda-feira faz isso, quarta... Não é organizar a agenda do paciente. Não. Então isso é super interessante, Eu costumo falar bastante isso. Se fosse só organizar a agenda, qualquer um conseguiria fazer, Até a família conseguiria fazer, Sim, Porque sim. isso angustia todo mundo. Sim. Principalmente quem vive com essas pessoas, Mas a gente, na terapia ocupacional, a gente tem esse cuidado de tentar construir algo que faça sentido para aquele sujeito. Então, o setting de terapia ocupacional é um setting muito provocador nesse sentido, Em que a gente oferece diversas atividades, diversas possibilidades de fazer e vai tentando construir com este sujeito algo que seja real, E que faça sentido para ele, porque muitas vezes quando a gente recebe as pessoas para fazer terapia ocupacional, a gente pergunta, o que você faz no seu dia a dia? Eu acordo, tal hora, assisto televisão. Aí quando você pergunta para a pessoa, mas o que você assiste na televisão? Ele não sabe o que assiste na televisão. Assiste que tá lá, vai passando o canal, super passivo, exatamente, não escolhe nem o que ele vai assistir. Não é uma busca ativa por algo para ele ter uma relação ali de aprendizado. Exatamente, e para
para tecer relações, para bater papo sobre aquilo que ele assistiu, né? Olha que interessante. Então, às Quer vezes... dizer, uma simples atividade de assistir TV pode virar depois um elemento... Nossa, então, às vezes, é a TV que a gente vai construir, né? Então, é alguma coisa que eu assisto, que eu sugiro, e aí isso vira um papo entre a gente, isso vira um cinema depois, e isso constrói uma gama de atividades. E o feeling é que por exemplo, se ele assistiu um programa na semana, ele volta, conta pra você e você vai perguntando pra ele consegue contar, de algum modo ele se sente meio recompensado, gratificado e aí fica um pouco feliz e fala, nossa, vale a pena fazer. Aquilo faz sentido, né? Então, caramba, mecanismo de recompensa. Tudo, né? Aquilo faz sentido. Então, à medida que eu conto, tem alguém interessado no que eu conto, que conversa comigo sobre aquilo. Me sinto importante. Isso faz... Produtivo. Exatamente. Eu ampliar, eu repetir, enfim. E aí a gente vai construindo esses significados, esse sentido em cada fazer, né, do dia a dia dessas pessoas. Nossa, que interessante. Então não é uma ocupação, na verdade a ocupação é quase secundária, né? Ocupacional é quase secundária. Na verdade, o principal é o significado, né? É o significado da ocupação, assim, né? Que interessante. Não é a ocupação pela ocupação, né? É lógico que para a gente chegar numa ocupação que tem significado, às vezes a gente passa pela ocupação, né? Então, sim, claro. Este sujeito, por exemplo, começou a assistir televisão e zapear os canais até que a gente consegue achar algo que faça uma liga primeiro comigo, né, no meu espaço, para depois isso também... O papel terapeuta, relação terapêutica aí exatamente. Total, determinante. Exatamente, determinante para depois a gente poder ampliar, né, para outras relações da vida. Isso, então chega um momento que você vai propor, ou não só para que o paciente faça isso por si só, ou também você pode propor ou grupos, ou serviços, ou atividades que a pessoa vai exercitar isso que ela exercitou com você com uma rede, com outras pessoas. Isso, e a gente vai estimular isso, né? Mas com quem você assiste televisão, mas quem mais assiste este tipo de programa? Com quem você pode falar sobre isso? Com quem você pode falar sobre isso? E o espaço com a gente funciona meio como um laboratório para que ele possa levar isso para fora, né? Que incrível. Então, criar repertório com a gente para que isso possa virar uma conversa fora, né? Que incrível, é interessante porque a sintoma negativo é uma coisa muito de depressão, né? Muito intensa. Os pacientes têm muito sintoma de depressão, né? E esse empobrecimento de rotina. E é interessante porque quando você propõe, agora eu estou falando agora porque eu estou entendendo, né? Quando você entra nessa linha mais de interesse, afeto e sentido, você está ativando áreas do cérebro muito mais afetivas, né? E motivacionais, e que talvez seja aí por isso que é tão o paciente volta a melhora um pouco os sintomas negativos, né? Na medida do possível, porque realmente é um sintoma muito pesado, né? Muito difícil. Puxa, que incrível. Nesse sentido, você acha que a psicanálise ou algumas teorias psicológicas ajudam vocês na formação de vocês a encontrar isso? Como é que vocês trabalham na formação de vocês o sentido, assim? Vocês têm que linhas que vocês estudam? Como é que funciona? Então, acho que depende muito da formação, né? Tá. Eu tenho uma formação no método terapia ocupacional dinâmica, que nasceu da terapia ocupacional psicodinâmica, né? E a gente costuma dizer que ele bebeu da água da psicanálise, né? Mas quando eu fui estudar o método de terapia ocupacional dinâmica, já era um método de terapia ocupacional. Já era, né? Próprio da TO. Já era próprio da terapia ocupacional, mas ele foi construído aí a partir de uma base psicodinâmica, né? Então, eu acho que quando a gente vai construir o sentido, óbvio que tem essa base psicodinâmica atrás, né? Provocar o paciente, provocar e trabalhar na transferência, né? Tudo isso
tá dentro do trabalho da terapia ocupacional também, né? E a gente vai estimulando para que isso ajude aí no processo. E quando eles se engajam, começam a fazer sentido, começam a funcionar, eu imagino que eles começam a trazer também questões psicológicas e conflitos. Sim. Que talvez eles nunca tiveram espaço, né? Uhum. Mas ali, na confiança, no fazer, embora o objetivo principal seja o sentido e o fazer, imagino que conforme vocês estão trabalhando, o cara solta, o paciente solta, Sim. né, os conflitos, né? E aí, você usa também essa base aí para... Eu costumo falar assim, que eu trabalho com foco no fazer, na funcionalidade. Então, óbvio, não tem como a pessoa não falar, né? Não tem como. Porque a gente conversa com todo mundo, né? A gente conversa. E assim, óbvio que a gente, quando a gente faz as coisas, isso suscita, principalmente quando a gente faz com o outro, né? Claro. Quando a gente está na relação com o outro, isso suscita várias questões, Total. Eu vou olhar para como isso ajuda ou atrapalha no funcionamento, né, daquele sujeito. Então, o meu foco, né, nesses conflitos está em olhar quanto que isso facilita ou bloqueia. Ou bloqueia o funcionamento daquele indivíduo. Quando isso ultrapassa já, né, a questão do funcionamento, eu percebo que tem alguma coisa de base, vai para psicoterapia. Psicoterapia ou psiquiatra. Né? Exatamente. Aí eu encaminho para alguém que consiga manejar isso de uma forma mais eficiente. Que tem esse outro foco, não tanto no fazer, mas na elaboração. Porque tem aí, assim como a psicoterapia tem um limite, totalmente, né, na questão do funcionamento, a terapia ocupacional tem um limite nessa questão mais... como é que a gente pode dizer isso? Mais de base dinâmica mesmo, né? De psicodinâmica. Então, a gente consegue olhar para aquilo no funcionamento. Sim. Quando ultrapassa isso, aí a gente precisa... Interessante, quando você foi falando que o setting, né? Porque eu já fui no seu consultório, é um setting de mão na massa mesmo, né? Tem forno, tem mesa, tem... Nossa, tanta coisa, tinta, tela, coisa para construir. Dá para ficar algumas semanas lá no seu consultório mexendo. E é interessante que quando você falou a palavra experimento, você vai fazendo sentido e testando na prática. Para a terapia cognitiva comportamental, por exemplo, o que é mais eficaz para mudar, ressignificar como a pessoa enxerga o mundo, e aí, portanto, ela ressignificando vai mudar os afetos e a motivação, é fazendo. Então, às vezes, aqui a gente faz insight, faz reflexões, constrói, só que a pessoa tem que ir lá experimentar. Ou num set com alguém, ou sozinha. E quando ela experimenta e vê que funciona, isso é mais eficaz do que ela entender um outro modo de pensar. Porque às vezes acontece, isso é um limite de terapia, né? Quando você não testa, né? A pessoa tem um insight, muda a forma de pensar, mas não muda a forma de fazer. Quando você muda a forma de fazer, a forma de pensar quase impossível não acontecer. Então, realmente o fazer é muito mais importante, assim, né? Até para ter... eu sei que o objetivo da terapia cognitiva não necessariamente é o fazer, mas o experimento comportamental, o experimento de fazer coisas muda o interno, né? E o contrário não necessariamente. Então, quando você falou essa palavra, me chamou a atenção. Porque se a gente parar para pensar, né? A gente tá fazendo o tempo todo, né? A gente faz o tempo todo, se ocupando e a gente se constrói do que a gente faz, né? Quando a gente vai se apresentar para alguém, a gente se apresenta a partir do que a gente faz. Então, assim, é fundamental você construir. O fazer, né? Naquele termo que a gente conhece bem, a superação, né, que vem do termo em inglês recovery, né, recuperação, só que a gente traduziu para o Brasil como superação. Inclusive tem um artigo do Tiago, né, que é colega de vocês, que ajuda a contribuir para esse estudo, de uma escala de recovery, né, de superação. Esse fazer, então, ocorre toda essa superação da doença, né, que quer dizer, você tem uma doença, mas você reconstrói a sua identidade a partir disso. Exatamente. E o fazer entra muito nisso. Exatamente. Né? Tem eu costumo falar que a gente constrói de novo. De novo. Porque renasce, né? A gente renasce. A gente tem muito esse hábito, né, de usar
né? O reabilitar, o reconstruir, né? E na verdade, é lógico que as nossas experiências anteriores, elas dão base para a gente se construir de novo, mas é uma nova experiência, né? O adoecimento, ele causa marcas no sujeito que ele vai ter que se reinventar, né? Se inventar de novo, né? E tentar construir uma outra forma de estar no mundo, né? Isso é um desafio enorme, né? Porque a pessoa tem normalmente uma ideia de fixação do que ela era. Exato. Enquanto era boa, ela tá de um jeito pior e esse caminho é refazer tudo, né? E normalmente ela fica fixa no que ela era, né? Exatamente. E não no que ela pode ser. Exatamente. Esse movimento é delicadíssimo. E se a gente profissional tem que ter isso muito claro, assim, porque se a gente usa essa base, os objetivos, a gente fica correndo atrás, né, do próprio rabo, porque às vezes a gente não vai conseguir, né? É lógico que isso é repertório, é lógico que isso é base, né? Isso fala muito pra gente desse funcionamento anterior, mas não é isso que a gente tem que buscar, né? A gente tem que buscar o que faz sentido agora. O novo ser, o renascer mesmo, né? Exatamente. Renascer na mesma vida. Uma outra coisa que eu queria aproveitar como eu tenho formação em neuropsicologia, e eu me lembro, não sei se 10 anos atrás, você pode falar, né? Uns 10 anos atrás, mais ou menos. Pode. A gente, ou 8, sei lá, a gente estava atendendo um paciente em conjunto, eu tinha feito a avaliação neuropsicológica e você me falou, você pode me mandar o relatório, né? Neuropsi? Falei, posso, né? E te mandei, né? E aí depois eu lembro que você me falou o quanto que aquele relatório foi importante, né? Para você, inclusive, estruturar as suas sessões. Como é que é? Como é que você vê as funções cognitivas quando elas estão alteradas nesse processo do fazer aí, do sentido? Isso te ajuda como? A terapia ocupacional, como a gente trabalha muito com fazer, né? Você falou da minha sala. A minha sala, ela é muito provocadora, assim, né? A sala de terapia, né? Ocupacional, ela provoca, ela tá lá para provocar o sujeito para encontrar alguma coisa que ele goste lá. Só que às vezes o que ele gosta nem sempre é simples, nem sempre vai ao encontro do jeito como ele sabe fazer, o que ele tem de habilidades, né? E a gente constrói muito essas habilidades na terapia ocupacional, né? Então a gente trabalha muito na interface do pedagógico, assim, né? De poder ensinar mesmo o sujeito a fazer. Ensino, né? É um ensino, né? Ensinar a fazer, ensinar a estar no mundo de novo, ensinar a ser alguém que vai se relacionar com o outro. Então a gente trabalha muito com essa questão do pedagógico. E aí a neuropsicologia ajuda muito a gente, né? A avaliação neuropsicológica, ela dá pra gente um diagnóstico do cognitivo daquele sujeito, né? Como aquele sujeito funciona nos aspectos cognitivos. Sim. Então, a partir do relatório neuropsicológico, lógico, um bom relatório neuropsicológico, diga-se de passagem, quando a gente pega um bom relatório neuropsicológico, a gente consegue entender como aquele sujeito aprende. E aí manejar a técnica, né? Manejar o que ele escolhe fazer com a gente, de forma que aquilo o ajude a aprender. Se ele é muito desatento, por exemplo, Exato. Você não pode propor uma tarefa super longa que ele vai talvez se desestimular. Eu vou trabalhar na escolha dele, né? Eu trabalho muito com a escolha dele. Que é o sentido. Exatamente. Sem isso não dá para fazer. Mas eu vou adaptar a técnica. A partir dos limites e alcances. Exatamente. QI alto, funções executivas, se ele se organiza, flexibiliza. Principalmente essa questão das funções executivas, né? Que a gente trabalha muito na TO. Eu vejo porque os pacientes voltam organizados, eu falo, incrível. Essa questão de planejamento, da execução em si. Então a gente vai criando estratégias a partir disso, né? A partir do diagnóstico, né? Do relatório neuropsicológico, da avaliação, para a gente alcançar os nossos objetivos também na terapia ocupacional. É lógico,
né, antes de eu conhecer a neuropsicologia, mais precisamente quando eu te conheci, eu fazia isso muito empiricamente, né? Então, feeling, eu tava óbvio, lá, né? sabia que aquela técnica para aquele sujeito, então, por exemplo, que aquele material não dava para trabalhar com ele. Tinta óleo, por exemplo, que exige um monte de etapas de preparo, não sei o quê. Questão medicamentosa, parte motora. Exatamente. Né? Eu sabia que para aquele sujeito era melhor eu trabalhar com a tinta acrílica do que a óleo, porque ia ajudar mais na organização e tudo mais. Era uma coisa mais empírica. Então, a avaliação neuropsicológica, ela me ajuda mais, né, a dar... Um dado objetivo. Um dado objetivo. Normativo que... E você vê que realmente a eficácia aumenta do seu tratamento. Você chega mais perto do que seus objetivos. Depois da diagnóstico avaliação, desse. Com certeza. Eu recebo alguns pacientes que não têm avaliação neuropsicológica e que chega uma hora que você tem que pedir. Eu peço. Eu você peço porque falta, isso me ajuda. faz falta. Né? Faz falta no meu planejamento de tratamento, né? De pensar aí na linha. Onde você vai chegar, Exatamente. Como você vai chegar, principalmente. Raciocínio clínico e tudo mais. Interessante. Né? E isso que você está falando, né, é engraçado porque eu dou aula também em curso de reabilitação neuropsicológica, que você chegou a fazer também, né? E é incrível porque a gente vai, estuda as técnicas de reabilitação e quando tem uma amiga TO, conhece a terapia ocupacional bem como eu tive o privilégio de conhecer, você falou, mas isso que eu estou estudando, ensinando as terapeutas ocupacionais, elas já fazem, né? Os terapeutas ocupacionais já fazem. E então você percebe que é um processo de reabilitação cognitiva neuropsicológica, né? Motora, ou seja, está acontecendo plasticidade cerebral, está acontecendo novas conexões, né? E tudo isso não só aumenta, né, eu penso né, a funcionalidade no momento, mas é um fator protetor, porque a gente sabe que a esquizofrenia, como ela é crônica, né, a pessoa vai perdendo, não é uma demência, mas ela tem uma função degenerativa, né, por assim dizer. E eu fico pensando o quanto que a TO também protege o cérebro desses pacientes em longo prazo, né, com certeza isso acontece, embora, eu não sei se eu já cheguei a ver algum estudo com neuroimagem em TO, terapia ocupacional, mas deve... pesquisar deve ter. E aí essa é uma pergunta, assim, até para a gente ir caminhando para o fim. Dois pontos, né? Você está num centro de referência do Brasil, né? Eu tive o privilégio de beber dessa água e ainda bebo, né? Que é o programa de esquizofrenia, que tem a terapia ocupacional como tradição, né? Todos os psiquiatras, os residentes, né? Os psicólogos, quem passa por lá não sai. É impossível sair de lá com uma visão do tratamento da psicologia sem terapia ocupacional. E a gente percebe que assim como o remédio é importante, algumas psicoterapias são importantes, a terapia ocupacional, às vezes, na minha opinião, dependendo, é até mais importante num determinado momento do que a própria psicoterapia. E então você está nesse centro de referência que tem essa possibilidade. Como você vê os CAPs no Brasil, a terapia ocupacional é madura para trabalhar essa coisa de sentido? Existe esse preparo na formação da terapia ocupacional? O que você sente falta? Falta política? Falta gente para ir lá melhorar isso? Padronizar protocolos, né? Enfim, até não só de tratamento, mas também de formação, né? Como é que você vê? É meio delicado, né? Eu te joguei numa... Na fogueira. Então, o PROESC... né, que é o programa de esquizofrenia da Unifesp, ele é um ambulatório. Ele é um ambulatório, verdade. Então, e a terapia ocupacional nasceu junto com esse ambulatório, né? Sim, uma das fundadoras. Né? A Cissa Vilares, né? Junto, não sei se fundadora, mas estava ali, né? Exatamente, estava ali na criação do ambulatório. Então, isso faz a identidade do PROESC muito... relacionada à terapia ocupacional, né? Também, lógico, muito por conta da demanda dos pacientes que são atendidos no PROESC, né? Que são
geralmente pacientes graves, que precisam de uma complexidade de tratamento maior, enfim, né? Refratários. Refratários, exatamente. Então, que precisam mesmo de uma intervenção muito próxima, mais do dia a dia e tudo mais. Eu acho, né, hoje com essa questão dos CAPs, eu acho que o terapeuta ocupacional, assim, puxando a sardinha pro meu lado, claro. É um profissional fundamental nos CAPs, assim, eu não sei... Eu não tenho dúvida. Não sei como podem existir um CAPs sem um terapeuta ocupacional. Porque, na verdade, o CAPS, ele trabalha com o dia a dia, né? As pessoas estão lá, né, numa rotina institucional, né? Costumo falar que essa rotina institucional faz um atravessamento na rotina pessoal desses sujeitos, né? Totalmente. Então, assim, precisa ter um terapeuta ocupacional para olhar para isso, né? Precisa, na verdade, se a gente pensar no CAPS... Condição, na minha opinião, exatamente, sine qua non. Sine qua non. Então, assim, se a gente pensar num CAPS, não precisa de uma terapeuta ocupacional, dependendo do tamanho do CAPS, precisam de vários terapeutas ocupacionais. Serviço, que para olhar para essa rotina institucional, né? Olhar para o oferecimento de atividades, né? De atividades que provoquem esses sujeitos a estarem ali fazendo coisas que fazem sentido, que eles possam levar isso para fora, que isso possa construir rede para eles fora da instituição. Porque não adianta que é o objetivo principal. Exatamente. No fim das contas é isso. Né? Exatamente. Não adianta a gente construir uma rotina para que esse sujeito fique no CAPS. Dependente. Né? Dependente do CAPS. O que normalmente é o que acontece, né? Vira parte da vida da pessoa. Que eu acho que é um retrocesso. Né? A gente precisa pensar que o CAPS pode e deve ser uma passagem. Isso. Promoção de autonomia dentro das possibilidades. Então, assim, o terapeuta ocupacional dentro de uma instituição como o CAPS, ele pode sim ajudar a olhar para esse dia a dia, para essa rotina e costurar junto com a equipe os projetos singulares de cada um daqueles sujeitos para que essa rotina no CAPS possa provocar para que se amplie uma rotina fora, né? Para na sociedade, que se construa na família, né? Isso, um dia a dia na comunidade ali, né? Quer dizer, o impacto de funcionamento familiar, da melhora da qualidade de vida de todo mundo, né? Até custo orçamentário para a saúde, se o paciente consegue fazer isso, reduz. Exatamente. Né? E o que precisa desse investimento, então, sério, né? Exatamente, porque assim, o que a gente, por exemplo, do PROESC, a gente às vezes tem muita dificuldade de encaminhar o paciente que precisa de uma complexidade maior do que um ambulatório, né? Então, a gente precisa de um CAPS que tenha um atendimento diário, uma equipe maior. Os CAPS estão inchados, né? Porque estão recebendo e não estão conseguindo devolver esse indivíduo para o dia a dia deles, para a comunidade, para a sociedade. E aí chega uma hora que vai explodir. Explode. Né? E os profissionais vão ficando com burnout, vão ficando, aquela coisa, vira uma bola de neve. Exatamente, uma equipe pequena dando conta de um monte de paciente, né? Centenas, às vezes, de pacientes. Então, acho que a gente precisa poder cuidar disso, né? Maravilha. Gabi, muito obrigado. Imagina, que papo gostoso, que papo bom. Hoje, para mim, ficou ainda mais claro, principalmente nessa questão do sentido, né? Que é uma coisa que todos nós temos que encontrar nesse mundo, né? Mas talvez no passado a gente já vinha com uma ideia de que já existia uma verdade, não que a gente não possa ainda ter isso, né? Mas a sociedade passou por tantas transformações e todos nós temos que achar um sentido na vida hoje. E ainda mais os nossos irmãos ou amigos, né, pacientes, né, que sofrem, né, as pessoas, né, que sofrem de algum transtorno mental, ter uma profissional ou uma área, né, que promove também sentido, acho que é mais do que tratar da saúde, é tratar do ser humano, talvez seja a parte nobre de nós humanos é cuidar do outro, né? Então, que bom que você veio
e me deu esse privilégio dessa entrevista. Obrigada, Arthur. Que bom. Foi um prazer.